Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, estou com muita saudade de vocês, espero que esteja tudo bem, que vocês estejam aí firmados na rocha que é Cristo, independente das circunstâncias, independente das situações, né? Nós estamos firmados em Cristo e Ele não nos deixa ficar abalados, né? Mas antes da gente dar continuidade, vamos cantar? Vamos cantar aquela musiquinha que a prof sempre canta com vocês, tá? Vamos cantar 2 vezes. Uma vez bom dia, uma vez boa tarde. Todo mundo junto. Acompanha a prof aí, tá? Bom dia, com alegria. Bom dia, com muito amor. Bom dia, terceiro ano. Ovelhinhas do Senhor. Mais uma vez. Boa tarde, com alegria. Boa tarde, com muito amor. Boa tarde, terceiro ano. Ovelhinhas do Senhor. Que Deus nos dê um bom dia, cheio da presença dEle, cheio da graça e da alegria que vem dEle, né? Então hoje nós vamos dar sequência, continuidade aos conteúdos da apostila de formação cristã. Não se preocupe se você não estiver com a apostila em casa, tá bom? Nós vamos dar sequência aos conteúdos e se você tiver uma Bíblia aí próximo, você pode pegar para acompanhar a leitura com a prof. Pode ser? Então vai rapidinho e pega uma Bíblia. Tô esperando. Ok? Então vamos lá. A palavra de Deus, né? Fazendo uma revisão, uma pequena revisão daquilo que nós vimos nesse capítulo, durante o primeiro bimestre, nós vimos a importância da Bíblia, que é a palavra de Deus para a nossa vida, né? A Bíblia é comparada a um tesouro que nos enriquece. Como que ela nos enriquece? Ela nos enriquece com sabedoria, com conhecimento, ela nos ensina, nos orienta, nos instrui. Se a gente está andando por um caminho que não é muito legal e a gente conhece a palavra de Deus, nós aí consertamos aquilo que não está muito legal na nossa vida. A palavra de Deus também ela nos corrige, porque qual é o pai que não corrige o filho que ama? Né? Deus nos corrige porque Ele ama, assim como o papai e a mamãe corrigem os filhos porque ama, porque quer preservar a vida dos seus filhos, né? Assim é a palavra de Deus e por isso que ela é comparada a esse tesouro tão precioso. E um dos ensinamentos de Jesus, que nós vimos até e lemos esse texto, né, em sala de aula, e eu quero deixar para vocês hoje, porque tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? Um momento difícil, de muitas notícias que nós ouvimos, mas nós estamos firmados numa rocha que é Cristo. E eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia, para juntos nós lermos aqui, no livro de Lucas, lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, né? Lembram da musiquinha? Então, você vai abrir lá em Lucas, no Novo Testamento, capítulo 6, versículos do 47 ao 49. Vamos ver o que o Senhor Jesus quer nos ensinar através dessa pesquisa bíblica, dessa passagem bíblica, tá bom? Lucas 6, do 47 ao 49. Vamos ler juntos? Vamos lá, acompanhe aí. Pode ser que a sua tradução seja diferente da minha, mas é o mesmo significado, tá bom? Vamos ler. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E, vindo a enchente, bateu com ímpeto, com força, a corrente naquela casa e não a pôde abalar,
porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Jesus contou essa história para nos ensinar, algo muito precioso. Todos nós ouvimos a palavra de Deus, sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas existem aqueles que ouvem e colocam em prática na sua vida, procuram obedecer o que está escrito na palavra de Deus, mas existem aqueles que ouvem e não obedecem à palavra de Deus. E Jesus fez uma comparação entre duas casas. Uma casa que tinha um alicerce, o alicerce é o fundamento da casa, é a primeira coisa a ser construída, para que quando a casa fique de pé, ela fique bem firme, bem sustentada. Então, Jesus comparou o homem que ouve e obedece à palavra de Deus a esse homem que construiu a sua casa bem construída, com alicerces bem firmes, bem fortes, Ele suspendeu a sua casa, fez a sua casa construída sobre uma rocha. E aí, o que aconteceu quando veio uma tempestade, um vento muito forte sobre aquela casa? O que aconteceu com ela? Vocês acham que ela caiu? Não, Não, porque ela estava bem fundamentada sobre uma rocha. Aquela casa foi muito bem construída. Mas aí Jesus deu uma outra comparação. Um homem que construiu a sua casa muito rápido, de qualquer jeito, não fez os alicerces, não colocou fundamento naquela casa, e aí construiu, levantou aquela casa, mas quando veio a tempestade, o vento bem forte, o que vocês acham que aconteceu? Isso mesmo, a casa foi ao chão. A casa ficou totalmente destruída, porque ela não tinha fundamento. Jesus estava nos ensinando algo muito importante. Aquele que ouve a palavra de Deus e obedece, ele é como se estivesse como esse homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando vem as lutas, quando vem o problema, quando vem a dificuldade financeira, quando vem a doença, quando vem uma situação como essa que nós estamos vivendo, em que nós estamos em nossas casas, cada um cuidando da sua família, nós estamos firmados na rocha. Nós cremos que Jesus está no controle de todas as coisas, que Ele vai nos sustentar, que Ele vai prover, não vai deixar faltar o alimento, o sustento, a segurança, tudo aquilo que nós precisamos. E nós podemos até aplicar um princípio, vários princípios, mas a prof quis destacar o princípio de semear e colher. Tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Se nós estamos firmados na rocha, que é Cristo, as tempestades podem vir, as situações difíceis podem vir, mas o Senhor nos dá esperança, nos dá força, nos mantém de pé, E nós continuamos firmes, seguindo aquilo que Deus, nos ensina na sua palavra. Mas aquele que ouve e não pratica é comparado àquele homem que construiu a sua casa de qualquer jeito. E aí quando vem as situações difíceis, que é comparado a uma tempestade, quando vem o desemprego, quando vem uma enfermidade, uma doença, quando vem uma situação difícil, aquele homem, ele perde a sua fé, a sua força, a sua esperança, porque a fé dele, os olhos dele não estão em Cristo. Ele não está firmado na rocha, ele não construiu a sua casa sobre a rocha, que é Jesus. Então, nós que conhecemos essa verdade, essa preciosa verdade que é a palavra de Deus, precisamos ser como esse homem que construiu a casa sobre a rocha. Jesus é a nossa rocha, é a nossa esperança, é aquele em quem podemos confiar
tá bom? Essa é a palavra aqui que a prof quis deixar, né? Seguindo aqui a sequência do conteúdo do nosso livro, que está nas páginas 24. Vocês já fizeram essa atividade, né? Vocês construíram uma casa forte aqui sobre uma rocha, que é comparado a quem ouve e obedece e pratica a palavra de Deus, e fizeram uma casa desabada, né? Que é comparada àquela pessoa, aquele homem que ouve, mas não tá nem aí, né? Para a palavra de Deus. E aí aqui também nós fizemos essa página, né, onde nós comparamos aqui a casa forte novamente, as pessoas, né, que obedecem à palavra de Deus e conseguem superar as dificuldades e que não se abalam facilmente. A casa desabada, que foi a casa construída na areia, sem fundamento, ela é comparada às pessoas que não seguem os ensinamentos, fazem o que querem e acabam se autodestruindo. E não é isso que Jesus quer para as nossas vidas, não é mesmo? Então, olha só, aqui nós já estamos no finalzinho desse capítulo e aqui tem uma oração final que eu quero fazer junto com vocês. Tá bom? A prof vai fazer uma oração e vocês podem repetir. Nós vamos pedir a Jesus que esta palavra esteja no nosso coração, tá bom? Feche os seus olhinhos e repete junto comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço porque ela nos ensina a confiarmos em ti, a estarmos seguros na rocha que é o Senhor Jesus. Me ajuda a obedecer a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E nós encerramos esse capítulo com aquela música que nós gostamos tanto de cantar, que é a Bíblia, que é do Diante do Trono, né? E nós vamos cantar um pedacinho, tá bom? E depois vocês podem no YouTube ouvir mais e cantar mais essa música, tá? Porque ela é uma oração, na verdade. E nós vamos cantar um pedacinho dela, tá? A Bíblia é um livro especial. Com ela aprendo mais sobre Jesus. Ele é o meu grande amigo, eu quero conhecer mais. Vou ler a Bíblia todo dia, mais e mais. Vou entrar no meu quarto, fechar minha porta, vamos ficar juntinhos, só eu e o Senhor. Vou pegar minha Bíblia, vou ler com carinho, sei que Deus vai falar comigo. Que Deus possa estar falando ao seu coração durante todo esse tempo. Um grande beijo, fica com Deus.